Você também pode participar pelo telefone 3292-1070 ou pelo fax 3292-7824. Nós voltamos então ao nosso debate e no bloco anterior eu ainda deixei a questão do tratamento clínico antes da cirurgia propriamente dita da obesidade mórbida. Eu queria enfatizar bastante isso, doutor Marcelo, porque no convívio social a gente vê o seguinte, que num primeiro momento a busca, né, pelo corpo perfeito, as pessoas recorrem muitas vezes a fórmulas, dietas milagrosas, né, como se isso fosse possível, comprometendo a saúde. E agora eu já vejo assim, as pessoas talvez imaginem que possam comer deliberadamente, porque existe uma cirurgia que vai reduzir o estômago e ela em pouco tempo vai perder 30, 40, 50 quilos. Então eu queria estar abordando essa questão com você e com a Ermelinda Lara, né? Pois é, continuando então, o tratamento não farmacológico, né, que seria reorientação alimentar, né, e nesse papel o nutricionista é muito importante, né, atividade física e medicamento, né, são 3 categorias. A gente tem as drogas anorexígenas, né, que são os famosos moderadores de apetite. Tem uma segunda categoria que são drogas que têm um efeito diferente, que a gente chama de sacietógeno. São drogas que não inibem tanto o apetite, mas aumentam muito a sensação de saciedade. Então faz com que a pessoa se sacie com uma quantidade menor, antecipa a sensação de saciedade. Então ajuda naquele processo de reeducação que implica em comer com mais frequência e quantidades menores, né? E conhecendo também a qualidade do que está comendo. E outra droga que se chama Orlistat, que diminui a absorção de gordura no tubo digestivo. Então você tem que ingerir pouca gordura, né? Porque gordura é o que mais engorda, o que mais tem caloria. Ingerindo pouca gordura e usando medicamento, ele reduz em 30%, não deixa absorver 30% dessa gordura. Esses medicamentos, alguns podem ser associados um com o outro, né, mas tem que ter muito critério, não é todo mundo que deve tomar e que pode tomar todos os tipos, né? Um paciente, por exemplo, que já tem um problema emocional mais sério, de ansiedade intensa ou mesmo depressão, esses moderadores, né, inclusive eles são vendidos com o receituário B, né, aquela receita azul, que tem um potencial risco de dependência também, a gente vê isso com uma certa frequência. Então tem que ter muito critério, muito cuidado Tem alguns pacientes que parece que fazem um coquetel, né? E toma o inibidor de apetite, o antidepressivo e fica passeando de consultório em consultório, né? Muitas vezes você está até bem intencionado e pretende usar aquilo só por 1 ou 2 meses, mas ele não volta no seu, vai em outro, e nisso vai tomando medicamento por um tempo prolongado até isso quando não pega a receita da vizinha, né? Ou quando compra sem receita também, que é frequente a gente ver. Tá, Ermelinda, aí eu queria estar abordando com você a importância da conscientização, então, da alimentação nesse processo de ingestão de alimentos e gasto calórico. Rosana, na realidade, a obesidade a cada dia nos surpreende mais, né? Porque o que eu percebo nesses 22 anos de produção é que a nutricionista sozinha é totalmente impotente. A reeducação alimentar na obesidade mórbida, ela funciona muito pouco, tá? Porque são N fatores, é um paciente que já foi muito mal manipulado, ele já foi muito maltratado, ele já foi muito desrespeitado por vários profissionais que lidam com obesidade, né? Então, na realidade, a reeducação alimentar e a prática regular de atividade física é uma das melhores formas de se tratar a obesidade, independente do seu nível. Só que o que a gente percebe no dia a dia é que a maioria dos pacientes obesos, eles precisam de uma ajuda química. E, na grande maioria das vezes, precisam de uma ajuda psicoterápica, tá certo? Então, são parceiros. Na realidade, o desafio é a longo prazo, tá certo? Uma das coisas que a gente percebe é a falta de motivação. O paciente começa muito bem, ele perde 10, 11, 12, 15 quilos, de repente ele viaja, ele tenta remarcar a consulta, não encontra momento, não consegue compatibilizar os horários, aí ele abandona e volta, vai em outro consultório. Na realidade, ele está correndo em círculo, buscando uma forma fácil de emagrecer. Na realidade, a hora que dá o clique, o momento que chega, se ele realmente estiver disposto, não importa tanto a equipe, depende muito do momento de cada paciente. Agora, ele tem que entender que é um tratamento a longo prazo, tá? Que ninguém é capaz de resolver o problema da obesa a curto prazo, por melhor que seja o endocrinologista, por melhor que seja o nutricionista, por mais competente que seja essa equipe. Então, eu acho que é mudança de atitude mesmo, né? O que eu quero para a minha vida? E a proposta não é chegar num peso ideal que as tabelas dizem. Hoje, o tratamento de obesa se resume a melhorar a qualidade de vida. Se ele conseguir reduzir 10% do seu peso corporal, ele reduz
no percentual alto, em torno de 30%, as chances dele adoecer por causa do excesso de peso, tá? Então, o que acontece? Se ele conseguir descer esses degraus paulatinamente, a cada nova tentativa num segundo momento, ele consegue descer mais 2, 3 ou 10 quilinhos, né? Mas exige perseverança, né? Uma das coisas mais importantes do tratamento do obeso é a perseverança. E os profissionais hoje, eles não estão capacitados a tratar a obesidade de forma adequada. Eu vejo isso, não é uma crítica aos nutricionistas, não, é porque realmente você tem que ser solidário às dificuldades do obeso, porque ele tem N dificuldades, eles têm N obstáculos. No intervalo aqui a gente estava comentando, quer dizer, o trajeto normal, né, do obeso seria procurar o endocrinologista, o nutricionista, o endocrinologista e, se for o caso, o cirurgião, né? E hoje tem acontecido o inverso pelo relato aqui do Dr. Marcos, né? O que a gente muitas vezes nota, eu atualmente encaminho mais pacientes para os endocrinologistas, são pacientes que me procuram com um índice de massa corporal ou com obesidade leve, que a gente não indica cirurgia, e esses pacientes voltam para o endocrinologista, voltam para os nutricionistas, em vez de serem pacientes da cirurgia. A cirurgia, ela só tem indicação restrita a pacientes que já tentaram todas as formas de tratamento. Tá? É isso que eu queria estar abordando exatamente nesse momento, quer dizer, quando então que vocês, em consenso, o endocrinologista, né, a psicóloga, o nutricionista, o cirurgião, chegam à conclusão que aquele obeso, né, por diversas tentativas, deve ser o caso, tem que realmente recorrer à cirurgia? Normalmente, esse paciente, que é o paciente que é operado, ele já fez essa peregrinação pelos consultórios do nutricionista, do endocrinologista, já fez psicoterapia e infelizmente ele perdeu o momento de emagrecer. Muitas vezes, enquanto ele é só obeso, é mais fácil dele retornar a um peso ideal, não um peso, não é ficar magro, não é ser um modelo, mas ter um peso para ter uma saúde adequada. E ele chegou à obesidade mórbida, que é um peso muito acima. O paciente que tem que perder 10, 20 quilos é aceitável, mas você bota um paciente que tem que perder 50, 60, 100 quilos, isso é quase impossível sem, hoje em dia, ser um tratamento cirúrgico. Então, a gente restringe cirurgia para quem? Para aqueles pacientes que seriamente já foram tratados. Tá? Eu já tive 2 pacientes, eu sei que é uma estatística pequena, mas que foram no meu consultório, obesos mórbidos, que nunca tinham feito um tratamento clínico. Eu falei, não, calma lá, vamos esperar, quem sabe, você nunca procurou um médico? Procura, vai no nutricionista, a gente tem uma equipe multidisciplinar, e esses 2 pacientes são poucos, mas eles conseguiram emagrecer e permaneceram magros. Eu acho que o efeito sanfona que deve desestimular, né, e gerar a obesidade mórbida, diferentemente da obesidade. Talvez ele perca, né, durante um período esse peso, mas recupera talvez em dobro. A gente fala que ou você permanecer obeso ou ficar emagrecendo e engordando, emagrecer e engordar o tempo todo faz mais mal para a saúde do que você manter um peso alto. Tá? Bom, aí agora sim que a gente chegou ao paciente indicado para a cirurgia, quais são os tipos, né, de cirurgia que existem hoje, que a pessoa pode fazer então para a redução do peso? Bem, historicamente a gente tem que pensar, a cirurgia de obesidade ela começou nos anos 50, tá? E ela começou basicamente com o que a gente chama de desvio intestinal, bypass intestinal. É uma cirurgia que já foi abandonada, porque ela causava grande intensidade de diarreia, má nutrição e alguns pacientes vinham inclusive a desenvolver cirrose. Então a cirurgia do bypass intestinal hoje em dia está praticamente abandonada, apesar de ter alguns grupos ainda querendo rever esse conceito. Seriam as cirurgias absortivas. Né? Desabsortivas. Que a gente fala que é puramente desabsortivas, vai causar uma desabsorção brutal. E esses pacientes no início do tratamento, eles evacuam 20, 30 vezes por dia. Ao dia. Então a cirurgia desabsortiva pura, hoje em dia, ela tem pouca aceitação no meio médico. Depois você teve a cirurgia praticamente somente restritiva. Tá? Essa cirurgia restritiva fazia com que o quê? O paciente comesse pouco e devagar. Mas em compensação, ela tinha uma dificuldade para os pacientes que gostam de ingerir grande quantidade de líquido. Ela restringe a quantidade de comida sólida, mas ela não restringe a quantidade. Uma lata de leite condensado, né? Quer dizer, alguma coisa calórica, mais líquida, né? Ele continuaria obeso. Ele continua engordando, tá? Então, basicamente, as cirurgias restritivas, puramente restritivas, que sejam a cirurgia de Mason, cirurgia que eu comecei a fazer aqui em 95, tá? Dos 6 pacientes que a gente fez em 95, a gente teve 2 bons resultados
e 4 pacientes tiveram que ser reoperados. Só para quem está em casa entender, as restritivas seriam o quê? A diminuição do estômago. É só mexer no estômago, basicamente colocar um anel no estômago em que dificulta a passagem do alimento. Mas aí o líquido permaneceria, né, um líquido calórico passaria mais facilmente e absorveria da mesma forma. Hoje em dia, a cirurgia que a gente fala que é o padrão ouro, a cirurgia mais aceita no mundo inteiro, lógico que tem outras cirurgias, tem, mas a cirurgia mais aceita é a cirurgia que a gente chama de desvio gástrico. Tá? No Brasil, ficou-se conceituado o nome de FOB Capella, são 2 cirurgiões americanos que desenvolveram essa cirurgia há 27 anos, quer dizer, não é nada novo, é uma cirurgia que já tem uma certa adequação, em que ela associa tanto o componente restritivo, tá? Só que um componente restritivo menor do que a cirurgia anterior, e um pequeno componente desabsortivo, quer dizer, ela vai causar desabsorção. Não é aquela desabsorção de o paciente ir 20 vezes no banheiro. Não, é a desabsorção quando ele fizer os excessos calóricos. Tá, que é o leite condensado. Tá, antes da gente falar mais sobre a cirurgia, né, mais utilizada hoje, a de Capella, eu acho que muita gente que está em casa já ouviu falar do balão, né, do famoso balão. Quer dizer, ele não chega a ser um procedimento cirúrgico, mas também não está num tratamento clínico. Para quem está em casa, o que é esse balão que se coloca no estômago da pessoa? O balão, basicamente, é um balão mesmo, que é feito através de endoscopia, que você coloca dentro do estômago e enche ele com meio litro de água. Tá? A indicação precisa do balão, a única indicação médica aceita na literatura, é para você pegar um paciente de 250 quilos, 300 quilos, usar esse balão durante 3, 4 meses, para ele perder 10% do peso dele, para ir para a cirurgia e ser operado. Porque hoje em dia já sabe que 80% dos pacientes que usaram balão sem associar a cirurgia, eles vão ter o ganho do peso em um período de 2 anos. Tá? Então, o balão é um tratamento puramente paliativo para preparar o doente para a cirurgia. E hoje em dia a gente já viu pacientes ganhando peso usando balão. Não adianta nada ele usar um balão se ele não fizer um controle nutricional adequado. Esse balão, na verdade, é ocupar o espaço do estômago e diminuir, né, a quantidade de alimento no estômago. Ele vai dar uma saciedade precoce. Tá? Apesar de nem todos os pacientes terem saciedade, alguns pacientes têm vômitos importantes, tá? E o principal do balão, na realidade, é que ele tem que vir acompanhado um acompanhamento nutricional muito severo, tá? No pensamento da gente, de alguns outros grupos médicos, a gente acha que se ele tiver um acompanhamento nutricional bem severo e um acompanhamento psicológico severo, o balão é dispensável. Tá. Bom, antes da gente continuar falando sobre a cirurgia, que é a de Capella, que é a mais utilizada hoje, pelas explicações que o Dr. Marcos colocou, o doutor vai para um rápido intervalo e volta já, abordando então, quer dizer, tudo que deve ser feito, né, com esse paciente antes a cirurgia em si e principalmente no pós-operatório. Alô, doutor, volta já. Obesidade mórbida, esse é o tema de hoje do Alô Doutor. Participe você também pelo telefone 3292-1070 ou pelo fax 3292-7824. No bloco anterior, nós deixamos claro para você que está em casa que a cirurgia de estômago hoje mais utilizada é a de Capella, porque ela, ao mesmo tempo, o Dr. Marcos explicou aqui, ela é restritiva e desabsortiva, ou seja, ela mexe, para quem está em casa, no intestino delgado e no estômago. Agora eu queria, para quem está em casa, Dr. Marcos, que o senhor ilustrasse isso. Como que é feita essa cirurgia? Bem, primeiro o que eu queria mostrar, o que é o processo digestivo. Primeiro ele começa na boca, quando você engole os alimentos, tem o processo mastigatório, e essa comida então vai descer, e eu vou mostrar aqui, ela vai descer pelo esôfago, que é um tubo que a gente tem que vai da boca ao estômago. Tá? Vamos levantar então nós temos aqui o esôfago, que o alimento desce da boca, do esôfago para o estômago. Isso é um estômago normal, aqui numa cor vermelha, para a pessoa entender bem. E a absorção dos alimentos é sempre feita principalmente no intestino delgado. Tá? Então a absorção é feita no intestino delgado. O que essa cirurgia de FOB Capella ela vai fazer? Ela vai primeiro criar um estômago pequeno, esse aqui é uma parte do estômago que é retirada. Tá? E, na verdade você só isolou a outra parte do estômago. Você vai ter a parte que vai ser a parte alimentar, que passa a ser esse tubo pequeno aqui. Essa parte vai caber em torno de 150 a 200 gramas por refeição. 150 a 200 gramas é uma refeição do magro. Né? No fundo, o obeso vai passar a comer como magro. Tá? Ele vai comer 150 a 200 gramas. E essa outra parte do estômago ela é isolada
nós vamos trazer um intestino lá de baixo, tá? Você vai ter um desvio, então, dessa parte intestinal, pegar o intestino lá de baixo e emendar aqui em